Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar, a nossa segunda etapa do curso de passes. A gente vai dar continuidade, então, ao nosso estudo que começamos no domingo passado. Vamos encerrar, inclusive, aí essa proposta de estudo sobre o passe hoje, tá bom? Vamos fazer uma prece, que eu acho que é sempre interessante para a gente buscar essa sintonia que nós precisamos. Eu convido para que todos nós possamos fechar nossos olhos, aquietarmos um pouco mais a mente, o coração, respirarmos mais profunda e tranquilamente. Que possamos desde já sentir o envolvimento espiritual presente aqui neste momento, dando continuidade às próprias atividades desta manhã na nossa casa, ambiente onde nós já tivemos a exposição espírita, os passes, atividades em várias salas de evangelização, mocidade, os próprios passes. E aqui nós estamos então, dando continuidade ao nosso estudo, que o nosso objetivo comum possa ser conhecermos mais, nos prepararmos mais, para servirmos mais. Abençoe, Senhor, esse nosso desejo, nosso propósito de trabalhar em Teu nome, e que juntos, então, na manhã de hoje, possamos aprender, compartilhar o que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Em Teu nome, nós iniciamos nosso estudo desta manhã. E que assim seja, Senhor. Muito bem. Então, na semana passada, nós tivemos a Vânia apresentando para nós vários conceitos importantes a respeito de energia, dos centros de força, da irradiação, da transmissão da energia. Nós fizemos, inclusive, uma prática, lembram, Aquecimento das mãos, um pouquinho da respiração. Fizemos um simulado aí de transmissão de energia em dupla, não foi? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito, assim, de requisitos que são interessantes para o trabalhador do passe conhecer, inclusive o mecanismo de funcionamento dentro das câmaras de passe. Eu queria já, nesse primeiro momento, dizer para vocês, cada casa espírita tem o seu direcionamento, o seu funcionamento, sua estrutura, seu fluxo de trabalho. Então, o que nós vamos apresentar aqui, já que esse nosso estudo está sendo transmitido ao vivo pela internet, é uma orientação baseada na literatura espírita, mas direcionada para as nossas estruturas e para o nosso meio de trabalho aqui na nossa casa. Não significa que se você conhece um outro jeito de trabalhar, outras casas têm uma dinâmica um pouquinho diferente, que isso esteja errado. E que só o que nós fazemos aqui é o único e absolutamente certo, tá? É a maneira como nós conduzimos e recomendamos a atividade aqui. Se você é trabalhador aqui da nossa casa, está fazendo o curso para trabalhar no passe, essa é a recomendação que a gente sugere. Combinado? Então, olha só. A gente viu isso rapidamente com a Vânia, Uma definição bem objetiva do que é realmente a atividade do passe. O Emmanuel diz o seguinte: o passe é uma transfusão de energia. Assim como a gente tem uma transfusão de sangue, em que um doador oferece o seu sangue para quem vai receber e que está precisando, no passe a gente tem um mecanismo parecido. Se eu sou o trabalhador passista, eu vou oferecer a minha cota de energia para quem vai sentar ali, que nós vamos chamar aqui por convenção de paciente. Tá bom? O paciente que vai receber a transmissão de energia. A gente viu que não é só a minha energia que é doada. Nós temos todo o envolvimento do plano espiritual e o passe que acontece aqui na casa espírita, nós chamamos de passe espírita. Ou, para diferenciar de outros tipos de passe que nós temos também. A gente tem o passe magnético, que é um pouquinho diferente do passe espírita. Qual a diferença? No passe magnético, a doação de energias que a pessoa vai receber é apenas do médium.
não existe um envolvimento espiritual naquele momento. Então, muitas vezes a gente vê isso, essa realidade fora da casa espírita, né? A gente tem países onde, por exemplo, esse tipo de atividade é cobrada, né? Você vai nos Estados Unidos, você tem lá, já cheguei a visualizar, plaquinhas dizendo lá, de magnetizadores, em que você vai lá, você recebe a magnetização, quer dizer, é o indivíduo impondo as mãos, inclusive, tá? Igualzinho. Só que não tem vínculo espiritual. É a energia fluídica, magnética, vital do encarnado que está sendo transmitida somente. A gente tem apenas o passe espiritual, onde a gente não tem a figura do médium passista. A espiritualidade é que transmite as energias do plano espiritual, às vezes elementos da natureza, mas não tem a contribuição da energia vital, fluídica, né, do encarnado. Ah, legal, gente. Está passando a lista de presença, que a gente já passou semana passada. Localize então o teu nome, né, e faça o xizinho de presença na data que a gente está marcando hoje. Bom? Quem não estava semana passada? Poucas pessoas. Então aí quem não estava, marque o seu nome na listinha com a presença apenas no dia de hoje, por favor, tá? Então vamos lá. Deu para entender essa diferença, né? Passe espírita é a doação do médium mais os recursos que a espiritualidade traz na casa espírita. Passe magnético, só a energia vital do magnetizador, do médium. E o passe espiritual é só a espiritualidade atuando sem o concurso do encarnado. Ok? A gente já mais ou menos viu isso, né? Olha lá, as energias trazidas pelos espíritos, então aqui na casa espírita, que é o nosso foco, mais as energias vitais do médium. Então é essa soma de fluidos, de energias, que a pessoa que sentou na cadeira vai receber, de acordo com o merecimento, a concentração dela, né? Tudo mais como a gente viu. Ali tem, né, uma imagem que talvez possa visualizar para a gente. A gente tem ali, ó, a pessoa sentada na cadeira, o médium na frente, né? A Vânia comentou, tanto faz estar na frente, de lado ou atrás, é apenas uma questão de convenção e de melhor fluxo para o trabalho. Em cada lugar é de um jeito. Aqui a gente transmite atrás da cadeira, porque o fluxo da sala permite que seja melhor feito assim. E a gente está vendo os espíritos, né? Estão vendo? Ó, né? Atrás, ao lado, né? Auxiliando o médium, transmitido também os recursos deles. A gente viu, né, que toda essa questão das energias, de transmitir energias, impor as mãos e transmitir uma energia, hoje está sendo cada vez mais estudado e aceito esse aspecto energético do ser humano, né? A doutrina espírita já veio nos trazer isso desde meados do século XIX, né? Com Allan Kardec, mostrando que nós vivemos numa realidade de fluidos, de energia, né? A terminologia da época trazia essa palavra, né? Allan Kardec usou muito fluido para falar sobre energia. Hoje nós falamos energia, é a mesma coisa, tá? E basta que a gente tenha esse entendimento. Nós vivemos num mundo de energia. Nós somos energia. Nós estamos mergulhados numa realidade de energia. Então, nada mais natural do que a gente possa mobilizar, saber transformar, saber dirigir essas energias na nossa vida, inclusive para um trabalho como é a atividade do passe. A Vânia mostrou essa figura, né? Como se nós tivéssemos então um campo energético ao nosso redor, um ovo de energia, né? A nossa aura energética, tá? E é nesse campo de energia que nós nos movimentamos. Se ela está bem equilibrada, nós estamos saudáveis. Se ela está em desequilíbrio por algum motivo, que a gente está vendo ali os chakras, né? Os centros de energia que direcionam, que movimentam essa energia no nosso campo. Se isso não estiver em equilíbrio, nós podemos adoecer, podemos estar em desequilíbrio mesmo. Aqui, não sei se vocês conseguem ver com clareza, é uma foto, as chamadas foto Kirlian. Já ouviram falar disso? São fotos que você é capaz de tirar, e isso é um registro, não é um desenho não, hein? É uma foto, tá? É tirada sobre um filme. Você coloca a polpa do seu dedo sobre um filme fotográfico especial, uma máquina especial para isso,
E o que a gente está vendo aqui, ó, essa parte preta do meio, é o contato da polpa do dedo no filme fotográfico. Ao redor dessa superfície do dedo, a gente tem uma energia, uma irradiação de energia, né, que é interpretada. Os estudiosos das fotos Kirlian sabem identificar quando que esse campo está equilibrado, as cores, os padrões de luminosidade e tal. É tudo bem real, bem concreto, tá? Hoje a gente tem tecnologia capaz de detectar isso. Olha, outra foto Kirlian, talvez, dos 5 dedos, né, de uma pessoa, das 5 polpas dos dedos sobre um filme, né? A gente vê essa irradiação, essa luminescência, essa luminosidade aí presente. A Vânia mostrou os principais centros de força, né, que a gente já detectou. Gente, se eu falar para vocês que eu estou no programa errado, no arquivo errado, eu vou sair rapidinho e vou entrar, porque a gente tem várias apresentações e essa daqui não é a que a gente queria usar. Vamos ver se eu entro rapidinho aqui para... Ela é parecida. Nós estamos certos, sim. Então vamos lá. A Vânia comentou para a gente bastante sobre os centros de energia, né? Existe um estudo bem especial sobre cada centro de energia desse, cada chakra, olha, que nós vemos aqui. Não é o nosso foco, né? Tudo isso vem a partir dessa matéria primitiva, né? Desse fluido cósmico universal que nós estudamos na doutrina espírita. É esse fluido que nós manipulamos. E uma informação importante que então a gente precisa falar é que, por exemplo, eu vivo no meio dessa energia, mergulhado nesse oceano de energia. Como que eu movimento? De que maneira eu sou capaz então de acionar, movimentar, absorver, emitir essa energia? Allan Kardec já nos esclareceu, através do pensamento e da vontade. Então eu penso, a minha vontade faz a energia ser direcionada, movimentada, tá? Isso tudo precisa de treino. E os nossos sentimentos é que são capazes de dar as qualidades para esse fluido. Então, se a minha emoção, o meu sentimento é de paz, eu consigo impregnar a energia ao meu redor com essa qualidade de paz e transmitir essa energia impregnada com essa qualidade de paz para uma outra pessoa. É o pensamento, a vontade e os sentimentos que determinam a qualidade da energia que sai de mim e que é capaz de chegar até o outro. Aqui, né, a gente tem essa imagem, esse desenho das mãos. As mãos são verdadeiras antenas energéticas. Então, através das mãos, das extremidades dos dedos, a gente é capaz de projetar energia, de transmitir energia. Por isso que a imposição de mãos é a técnica básica e principal de todas as transmissões de energia. Né? A gente não tem só o passe espírita na casa espírita, a gente tem o Jorei na igreja messiânica, a gente tem outras imposições de mãos, né, em outras religiões, em outras filosofias, que também se baseiam no mesmo princípio. Tá? A gente teve, assim, relativamente recente, um pesquisador da USP trabalhando com essas questões de transmissão de energia. Vocês acompanharam isso na internet? Né? Ele pesquisou várias técnicas de imposição de mão, inclusive de Jorei, né, que ele cita lá no trabalho dele, e isso foi publicado, é uma tese de doutorado desse pesquisador dentro de uma universidade reconhecidamente séria, como é a USP. Então, essas questões da manipulação de energia, da transmissão de energia, começam a ter realmente a sua comprovação, né, a possibilidade de comprovação. Tá aí, para emitir e direcionar as energias, a gente precisa do pensamento e do sentimento, gente. Isso é muito importante. A Vânia destacou isso semana passada e eu volto a dizer para vocês. Precisa de boa vontade, precisa de desejo de servir, eu preciso querer ajudar aquela pessoa que sentou na minha frente. Né? Eu tenho que ter sentimentos bons para mandar para ela.
Não adianta só fechar o olho e pôr a mão. Precisa de um preparo, precisa do sentimento envolvido. Toda atividade dentro da casa espírita, toda atividade espiritual tem que se basear nisso, né? Nesse treino do sentimento. A gente tem que aprender a sentir um pouquinho mais. É uma doação. Então, para eu doar alguma coisa para alguém, eu preciso ter isso primeiro. Vocês concordam? Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Então, se eu quero que essa pessoa sinta saúde, que ela esteja em equilíbrio, que ela sinta paz, que ela esteja bem na vida, primeiro eu preciso sentir isso. Eu tenho que sentir em mim para depois direcionar isso para essa pessoa. Nós vamos treinar mais um pouquinho hoje aqui, como que pode ser feito isso. Tá? Essas vibrações podem ser coletivas, inclusive, né? Nós temos aí a possibilidade da eficácia e do alcance, não depende de distância. Então, onde a gente estiver, o nosso pensamento alcança a outra pessoa. Tá? Se o nosso desejo for sincero, a vibração que eu emito para o outro chega, independe de distância. Se a pessoa está aqui na sala, se a pessoa está lá no Japão. Né? O espaço não é empecilho para essa distância. Como que a gente pode realizar uma vibração, uma emissão de energia, então, durante o passe? Primeiro, a gente precisa de concentração. A Vânia começou a dizer para a gente. Então, respira 3 vezes, vocês lembram? Né? Traz um pouquinho o foco para dentro de você. Eu preciso fazer isso. Né? Primeiro, eu tenho que me desligar das coisas de fora. Então, no primeiro momento em que você vai transmitir o passe, você tem que fechar os seus olhos, trazer um foco de concentração para você. Tá? Para depois você conseguir ter, com esse foco, a possibilidade de direcionar aquilo que você quer, a sua vibração, a energia que você quer emitir para o outro. Né? Nós vamos treinar isso também. Essa é uma imagem bem clássica, olha, está no livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. É um livro já de um bom tempo, mas é legal, bem didático esse livro do Martins Peralva. Observem essas duas situações, essas duas imagens, né? Nós estamos vendo ali no primeiro campo, observem como a energia vem do alto. Tá? Então, a energia que o paciente que está na cadeira vai receber, ela vem do alto, passa através do médium, se soma às energias vitais do médium e o paciente recebe. Nesse primeiro caso, o paciente está recebendo de verdade, né? Está absorvendo. No segundo caso, o que a gente vê ali? Um paciente meio refratário, concordam? Né? Porque o médium pode estar doando, fazendo todo o processo que é o melhor que ele possa. Agora, se o paciente vai absorver, se o paciente vai melhorar, depende dele, vocês concordam? Né? Pode ter toda a ajuda possível, mas se a pessoa não estiver aberta para isso... Tem gente que chama esse passe batatinha quando nasce. Conhecem esse passe? O que acontece? Esparrama pelo chão. Né? Então, o médium está lá doando. É energia perdida? Claro que não. Se o paciente não está absorvendo, essa energia vai ser reaproveitada pela equipe espiritual e está circulando lá no meio do ambiente onde a gente está. Né? A água fluidificada é um outro recurso interessante. Aqui na nossa casa a gente tem a possibilidade de fluidificação. Nós temos uma mesinha ali. Nas reuniões públicas as pessoas podem trazer o recipiente de água. Um recipiente fechado, tá? Não precisa de ser aberto, porque a energia ela entra independente do fluido, atravessa a parede, não é? Os obstáculos materiais não impedem essa movimentação. E a água fluidificada é um recurso bem interessante também para as pessoas. Em vários momentos, né, as pessoas acabam recebendo esse benefício. Muito bom. Alan, vou pedir sua ajuda. Faz a gentileza. Porque eu abri o meu arquivo e eu estou achando que está abrindo outro. Aqui. Eu acho que eu abri errado mesmo, viu? Eu tive a impressão, né, vocês viram? Pela minha sequência aqui. Mas eu já localizei. Agora estamos certos. Obrigado, viu? Eu quero falar para vocês, então, gente, agora, algumas coisas importantes sobre o preparo do passista.
A gente viu assim que a primeira característica necessária para o trabalho desse indivíduo na casa espírita é a boa vontade. A gente precisa querer trabalhar, a gente precisa querer fazer essa doação, né? A gente precisa querer ajudar as pessoas que vêm procurando esse auxílio, que são muitas, como a gente vê aqui. Então, olha, tudo isso a gente já viu, né? É uma outra sequência mesmo aqui. Quando eu venho, então, me candidatei para a atividade no passe, eu tenho que fazer algum preparo especial na minha vida ou no dia dessa atividade? Os espíritos alertam que sim, né? O próprio espírito André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem um capítulo sobre passes que eu recomendo que as pessoas leiam, tá? Missionários da Luz, do André Luiz. Então ele diz assim, com relação à própria alimentação: o excesso de alimentação produz odores fétidos, né, mal cheirosos, prejudicando as faculdades radiantes, que são exatamente essa faculdade de emitir fluidos. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então o que o André Luiz está dizendo aqui? Que a gente tem sim que cuidar da alimentação. A verdade, meus amigos, é que a gente tem determinados vícios alimentares, vocês concordam? A gente exagera de vez em quando, né? Ou sempre, na nossa mesa, não é verdade? Para a atividade do passe, é importante a gente ter um preparo. Então, pelo menos no dia da atividade que você vai desempenhar aqui na Casa Espírita, cuide um pouquinho melhor da sua alimentação. Tenha uma alimentação mais leve, uma alimentação em quantidade menor, tá? Uma alimentação mais frugal, né, que a gente chama, e também de qualidade, tá? Evite consumir alimentos de digestão difícil. A carne é um desses alimentos. Se você não consegue ficar muito tempo, muitos dias sem comer carne, no dia da atividade, de repente pode ser interessante. Se você vem trabalhar à noite, você não vai jantar aquela janta, né, que você faz meia hora antes de vir para o centro da passe. Tá? Tenha uma alimentação mais leve, faça um lanchinho lá, 6, 6h30, entendeu? Venha, não de estômago vazio, porque senão você vai fechar o olho. E aí você está dando passe e você começa a ver o bife passando, assim, né? Com as asinhas na sua frente. Você desconcentra, o estômago começa a roncar. Então não é legal vir em jejum total para a atividade do passe, mas uma alimentação leve. Tá? André Luiz está falando aqui a respeito de álcool e outras substâncias tóxicas. Né? Então você imagina, domingo de manhã nós temos o passe. Aí no sábado à noite eu saio e tomo todas. Bebo até 3 horas da manhã. Aí eu levanto às 8 para vir dar passe no centro. Vocês acham que é legal isso? Então, a gente precisa ter alguns critérios, vocês concordam? Né? O álcool, todos nós sabemos, não sou eu que preciso dizer isso para vocês, não é um elemento saudável na vida do ser humano. Não estou dizendo uma tacinha de vinho lá, né, que existem até recomendações médicas em algumas situações, mas eu digo o excesso realmente de álcool e a proximidade disso para uma atividade no campo espiritual. Realmente atrapalha. E outras substâncias tóxicas. O que seriam essas outras substâncias tóxicas? Cigarro seria uma substância tóxica? Seria. As próprias drogas ilícitas. Né? O álcool é uma droga lícita, vamos dizer assim, né? Vendida aí meio que livremente. Tá? Existem outras drogas, então, se o indivíduo faz uso dessas substâncias, deve se abster de dar passe. Por que será que os espíritos falam sobre isso? Porque quando eu dou de mim o fluido, a energia, ele sai de mim impregnado com aquilo que eu tenho dentro de mim, fisicamente falando, inclusive. Tá? Porque a energia vital que é doada do médium passista, ela circula através do sistema orgânico. E aqui a gente vai falar, aproveito então, para falar inclusive sobre medicamentos. Alguém perguntou semana passada, eu tenho uma doença crônica. Eu posso ser passista? Eu tomo remédio porque eu preciso.
Não é uma boa pergunta? A gente tenta usar sempre o bom senso nesse momento, tá? Então eu pergunto para vocês assim, qual doença crônica? Ah, eu tenho diabetes, tomo insulina. Ah, eu sou hipertenso, tomo remédio de pressão. Tudo bem. Eu acho que quem de nós pode afirmar que é 100% saudável aqui, né? E que não precisaria, de repente, de algum reajuste aí na sua saúde. Então, uma doença em que você está bem, e com o uso desse medicamento você permanece bem, seu estado de saúde é bom, a gente vê que não existe essa contraindicação. Agora, uma doença mais grave, especialmente quando você precisa fazer uso de substâncias com atuação no sistema nervoso central, então, por exemplo, um remédio controlado, um remédio faixa preta. Ele é um remédio que talvez a gente pudesse dizer assim, olha, então o ideal é que eu não transmita paz se eu faço uso desse remédio. Porque vai passar para o paciente? A minha energia vai sair impregnada do uso dessas substâncias? Vai, gente. Tá? Então, eu vou colocar isso nesse ponto aqui para vocês. Quem tiver uma dúvida mais particular, depois pode estar procurando a gente para conversar, ou o pessoal das câmaras de paz, que coordena as câmaras de paz, para a gente avaliar isso, tá bom? Ah, então se você toma um remedinho para dor de cabeça, se toma um remédio para funcionar o intestino, não tem problema nenhum, remédio para pressão, remédio para o coração, se você está bem nesse aspecto, não tem problema. O remédio controlado faixa preta, a gente pede para a pessoa fazer uma revisão, tá bom? Aqui, olha, o instrutor do André Luiz falando os requisitos para o trabalhador no auxílio nas atividades do passe. Dá uma lidinha junto comigo. Ele necessita ter grande domínio sobre si mesmo, um espontâneo equilíbrio dos sentimentos, um acendrado, né, um forte amor aos semelhantes, uma alta compreensão da vida, uma fé vigorosa e uma profunda confiança no poder divino. Aí a gente vai abaixando na cadeira assim, né? Vai escorregando na cadeira e fala assim, ai, pelo amor de Deus, né? Não vai sobrar ninguém, né, para dar passe, porque quem que tem tudo isso, né, dessa forma tão ideal assim. Mas aí o próprio instrutor vem em nosso auxílio dizendo assim na sequência, olha, na esfera carnal, então aqui no nosso plano, a boa vontade sincera, em muitos casos, ele não está dizendo em todos os casos, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Talvez não possa suprir todas as deficiências. A gente tem que ter aqueles itens lá em algum nível, em algum grau, buscar aquilo pelo menos, não é? O que se justifica em virtude da assistência prestada ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis, eu diria. Está errado ali, tá? Então os espíritos não estão pedindo santidade para que a gente possa começar a dar passe, tá? Mas também não uma acomodação. Ah, então tanto faz, os espíritos vão lá e suprem o que eu não tenho. Não tenho muita fé, mas eles vão lá e dão um jeito. Ah, não confio muito em Deus, não, mas eles vão lá e dão um jeito. A gente tem que buscar essa melhoria, vocês concordam? A atividade do passe, gente, é uma coisa muito bacana. Eu vou contar, né, a pessoa não está aqui, eu não vou citar nomes. Nós tivemos um curso desses há mais de 10 anos aqui na nossa casa. E um trabalhador que era candidato ao passe, ele chegou no final e disse assim, olha, eu não sabia que não podia dar passe se eu fumo. E ele falou para mim assim, então eu estou interrompendo, não vou mais ser passista, e vou fazer o meu trabalho para parar de fumar. Bacana, né? E ele procurou a gente depois, eu diria, menos de 6 meses. E ele falou assim, olha, depois do curso de passe eu parei de fumar. E eu estou voltando a procurar vocês porque faz tanto tempo que eu estou sem usar o cigarro. Então, não é uma acomodação, não é uma santidade, mas a pessoa buscou, num esforço próprio, melhorar a sua qualidade pessoal, para ele próprio, e para se transformar num servidor melhor. Eu achei muito bacana, admirei assim, aquela honestidade, a pessoa admitir a dificuldade, todo mundo sabe que não é fácil parar de fumar, né?
E não é fácil abandonar um vício, principalmente os vícios morais, né? Porque nós estamos falando de álcool, cigarro, comida, mas e a maledicência? Não é? E os outros vícios morais? São mais difíceis, vocês concordam? E a gente deve buscar esse aprimoramento, essa busca de melhoria. Então fica essa advertência, tá? Do Espírito André Luiz é uma referência aí dentro da literatura espírita. Então nós precisamos buscar sim um melhor preparo, tá? Não a santidade, mas um melhor preparo. A água fluidificada eu falei. Eu quis destacar aqui a questão da mulher como... Se a gente olhar nas câmaras de passe, cadê o pessoal das câmaras de passe? A maioria é mulher? Maioria é mulher, né? Ok. Então, vamos lá. Situações do público feminino, para essa trabalhadora feminina. Questão de... E menopausa. Ah, então eu estou no período menstrual. Eu posso dar passe? No período menstrual? Mulheres. Os homens não vão saber responder essa. Hein? Pode dar passe durante o período menstrual? Pode. Menstruação é doença? Não. Ah, mas eu tenho TPM. Né? TPM, quem sabe, quem tem e quem convive, sabe que não é fácil, né? Mas aí, colegas, amigas, mulheres, né? Busquem, assim como todas as outras dificuldades, busque conhecer sua TPM, busque conhecer como que você pode manejar isso melhor, tá? Mas nada impede, na TPM ou no próprio período menstrual, que a pessoa trabalhe no passe, tá bom? E na menopausa? Pode também? Pode, menopausa é doença? Não, né? Mesma coisa. A pessoa tem que avaliar como ela está. Estou bem? Está tudo ok comigo? Estou sentindo lá sintomas da menopausa? Estou até fazendo uso de uma reposição hormonal, se for o caso, química ou natural, enfim, que você estiver procurando. Não tem restrição para isso, tá bom? E gestação, hein? E a mulher grávida, ela pode dar passe? A gente tem uma divisão dentro da literatura espírita, alguns autores analisando essa questão da gestação. Porque veja bem, a mulher, ou o trabalhador do passe, ele doa de si mesmo para o outro. Não é assim? Ele oferece a sua energia para o outro. A mulher, no período gestacional, ela está numa situação especial na vida dela. Tem um outro ser sendo gerado aqui, precisando de né, de toda a energia, de toda a nutrição física e energética que ela pode oferecer, a melhor possível. Então, se a mulher estiver numa gestação tranquila, se tudo estiver bem, se ela não estiver com desconforto, se não estiver com risco, né, de sangramento, se não estiver tendo aqueles sintomas que às vezes acompanham uma gestação, ela pode trabalhar no passe se ela se sentir bem, se ela não se sentir desgastada, se ela não se sentir, sabe, com cansaço após a atividade. Alguns autores chegam a dizer assim, até os 6 meses. Depois do 6º mês, se afasta, espera o final da gestação, tal, depois retorna. Ok? Então, mais uma vez, não tem uma regra fixa, uma norma escrita em lugar nenhum. A gente apela sempre para o bom senso da pessoa. Tá bom? Se não estiver bem desde o começo da gestação, avisa, pede o afastamento, volta quando estiver melhor, sem problemas nenhum. Tem alguma dúvida em relação à gestação? Tudo certo? E eu fiquei de falar, né, porque a Vânia me pediu, a respeito dos tipos de passe. Aqui na casa espírita, qual a técnica que nós usamos? Imposição de mãos. Existem outras técnicas? Existem. Tá? São boas, funcionam, são válidas? São. Só que elas exigem um conhecimento a respeito dessas técnicas. E qual é a utilização? Então, imposição de mão não tem técnica, né, gente? Você impõe a mão e aí a emissão fluídica acontece. Nas outras técnicas, existe lá um procedimento que precisa ser conhecido. Por exemplo, o passe longitudinal. O que seria o passe longitudinal?
aquele que é oferecido com uma movimentação de cima para baixo. Então você faz um movimento no corpo do paciente. O paciente sentado na cadeira seria da cabeça para os pés. Então você faz movimentos sequenciais com as mãos de cima, com as duas mãos de cima para baixo, tá? Passe transversal é aquele em que você cruza as mãos. Certo? Você faz um cruzamento com as mãos. Normalmente é chamado também passe dispersivo, onde você dispersa fluidos, dispersa energias no campo da pessoa. Vocês imaginam a gente aqui na câmara de passe, todo mundo dando passe transversal? Um cotovela o outro e um bate a mão no outro. A gente não tem nem espaço e, enfim, não é esse o propósito nosso aqui. Os circulares são movimentos circulares com as mãos. Agora eu pergunto para vocês, faz diferença se eu girar a mão no sentido anti-horário ou no sentido horário? Faz diferença. Faz diferença? Sim. Faz diferença porque os espíritos, no plano espiritual, quando eles vêm dar o atendimento, isso está na literatura espírita, tá? E o próprio espírito desencarnado vai atender o encarnado ou outro espírito, e ele faz essa movimentação, eles descrevem que é num determinado sentido. Então, quando a gente tem técnicas que envolvem outro tipo de conhecimento, se a gente não conhece, é melhor não fazer. Porque às vezes eu quero dispersar e faço assim e estou concentrando o fluido. Teria que fazer assim. Então, se eu não sei, não faça. Impõe as mãos. Vai ser ótimo. Por isso que a gente trabalha dessa maneira mais simples aqui, tá bom? Passe de sopro. Já ouviram falar isso? Então, muita gente nunca ouviu nem falar. E está lá, né? Literatura espírita falando. O que é o passe de sopro? É você soprar mesmo. Tem dois tipos, quente e frio. O sopro frio é como se você estivesse soprando uma vela. Se você colocar a mão na sua frente, o ar sai frio. E o sopro quente vem de dentro, ó. O ar sai quente. Agora, quando eu sei como utilizar esse sopro? Vocês sabem? Não. Tá lá, o André Luiz fala no livro Os Mensageiros, tem um capítulo que fala sobre passe de sopro. No livro Conduta Espírita, do André Luiz, tem um capítulo sobre passe. Ele fala sobre sopro. Então existe. É útil, funciona, mas a gente não sabe como. Não sei como, não vamos fazer. Tá? Porque aí seria uma outra atividade na casa espírita. Não um passe na reunião pública, mas um passe mais de cura, uma outra reunião com atendimento diferenciado. Tá? Passe coletivo. Né? Nós tivemos quarta-feira, quem estava aqui no Kardec viu, a palestra se estendeu um pouquinho mais, nós tivemos um passe coletivo, ou seja, ao invés da pessoa descer e receber um a um na cadeira, um passe individual, foi feita uma vibração coletiva. Funciona. Será que o passe coletivo é tão eficiente quanto o passe individual? Gente. Porque as energias estão aqui? Estão. Os médios estavam vibrando na câmara de passe, emitindo a sua doação? Estavam. Os espíritos estão aqui? Estão. E eles vão beneficiar a gente? Vão. Né? Se a gente estiver aberto. Senão vira batatinha quando nasce, né? De novo. Passe à distância, claro. Se eu mentalizar, nós vimos que a distância não é obstáculo para os fluidos. A pessoa que está lá longe recebe. E o alto passe também, que é questionado por alguns autores, mas nós temos lá André Luiz falando de alto passe. Quer dizer, eu próprio posso me reenergizar, me equilibrar. Não preciso ficar pondo a mão em cima da minha cabeça, não precisa isso. Você mesmo movimenta pelo seu pensamento e pela vontade os fluidos ao seu redor. Dúvidas com relação ao tipo de passe? Tá claro, gente, tudo isso que eu estou falando? A Soraya me pediu para quem quer fazer pergunta, levantar a mão que ela vem com o microfone. Senão a pergunta não sai na transmissão da internet. Bom? Vamos aproveitar aqui então. Solange.
tenho uma dúvida. Se o passe coletivo ele é tão eficiente quanto o outro, por que a gente aqui no centro optou em a pessoa se deslocar, descer nas salas? Porque a gente pode ficar dentro da sala vibrando para essa energia para todo mundo receber. Por que essa necessidade de se deslocar, então, e sentar e receber individual? Bom, é uma questão de convenção, não é? Eu diria que algumas pessoas acabam sendo atendidas numa sequência de vindas à casa espírita no passe individual com mais efetividade. Então, por exemplo, se eu não tenho nenhuma necessidade mais especial, vamos dizer assim, né? Eu venho, recebo um passe coletivo, tudo bem, recebi minha cota, me tranquilizei, me harmonizei, ótimo. Se vem uma pessoa com uma necessidade um pouquinho mais especial de atendimento, mesmo que a gente não tenha um atendimento fraterno, e ela recebe um passe individual numa sequência de dias na casa espírita, aquele passe pode ser individualizado de uma forma mais especial pelos espíritos. Tá? No geral, eu diria que poderia ser passe coletivo para todos. E tem realmente ali um direcionamento energético para uma sequência. Tá? Não quer dizer que, por exemplo, que nem quarta-feira, não tivemos passe individual, e a pessoa que veio, então, com uma necessidade especial não foi atendida? Foi. Mas numa sequência de dias de comparecimento, o passe individual para essa pessoa é mais eficiente. Tá? Ele tinha uma pergunta também. A minha, voltando um pouquinho ao tema anterior, sobre a abstinência. Fala, né? bem alto, por favor. A minha pergunta é sobre o tema anterior, sobre a abstinência antes do passe. Em Certo. relação à relação sexual, um tempo antes ou um tempo depois? Isso. Sim, tem autores que trabalham também, né, com essa questão. Mas então eu tenho que ter uma abstinência sexual quanto tempo antes da atividade do passe? Né? Eu diria que é igual a perguntinha, né, a piadinha que eu me permito contar. O padre perguntou para o noivo, né, o noivo perguntou para o padre: padre, o senhor acha que, né, é prejudicial fazer sexo antes do casamento? Ele falou assim: desde que não atrase a cerimônia. Né? Então, é quase assim, com todo respeito. Né? O que alguns autores dizem, isso a gente tem, né, no livro O Passe, do Giacomello, por exemplo, quando ele faz o estudo sobre isso, ele diz: a atividade sexual, normalmente, ela vem acompanhada de um grande impacto nas questões mentais, nas imagens mentais. A pessoa, né, ela projeta as sensações, as fantasias eróticas, que podem ser muito saudáveis. Acho perfeitamente. Sexo feito com amor é maravilhoso. Mas ele diz que isso é muito impactante na questão emocional e mental dos indivíduos. Então ele diz assim, que o ideal seria 24 horas de abstinência. É muito? Tá? Tudo bem? Fico com a dica do Giacomello, tá bom? Desde que não atrase o passe, né? 24 horas, tá bom? Mais alguma pergunta? Ali. A questão do passe à distância. Passe à distância, fala bem alto. Nós sabemos da proteção da casa espírita na questão do passe, né? Na questão da vibração do paciente. Uhum. Como que é essa questão, quando eu estou transmitindo um passe, mentalizando aquele indivíduo? A questão da energia. Então, legal a pergunta dela, né? Porque é lógico, se a pessoa estando aqui, ela está inserida dentro do ambiente da casa espírita. Que a gente não conhece em detalhes, mas sabe que existe, né? Vocês imaginam como que é o ambiente espírita aqui, espiritual aqui dessa casa e das casas religiosas em geral? Né? Existe toda uma proteção, existem barreiras que impedem determinadas vibrações de entrarem aqui, determinados espíritos de entrarem aqui. Então, realmente é um ambiente diferenciado. É claro que se a pessoa consegue vir à casa espírita, para ela é muito melhor. Ela vai escutar uma palestra, ela vai receber esse envolvimento aqui, mas, na impossibilidade disso, o passe à distância funciona também. É difícil medir se é mais ou menos protetor ou eficiente. Eu diria que, na situação, ele é eficiente, mesmo à distância. Vamos lá, mais uma, depois nós vamos continuar. Vamos junto. Esse passe à distância, eu estou tomando um passe
eu posso fazer uma concentração para mandar para eu não preciso pedir para um médium. Ah, ok. Eu vou, inclusive, falar um pouquinho disso, Tá bom. orientando você que é o passista. Se de repente tá. você deu o passe na pessoa, Aí a pessoa- terminou o passe, aí a pessoa fala assim, você pode dar um passe para o meu marido agora? Então, Que está lá na minha casa, a né? pessoa que está tomando já pode. Sim, isso deveria ser uma orientação da casa, uma orientação ser dada para o público, né? A gente faz de vez em quando, acho que poderíamos fazer mais vezes, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, me permito deixar um pouquinho mais. Então, o que está tomando é válido, né? Não precisa pedir. Não precisa É pedir. isso que eu- A própria pessoa que está tomando o Isso, passe envia o desejo que de é ajudar válido aquele que sem ficou lá, pedir tá bom. tá bom? Obrigada. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre câmaras de passe, então, e a atuação do médium na câmara de passe. O André Luiz, no livro Desobsessão, ele destaca a importância do ambiente espírita, então, né? Ele diz, olha, no templo espírita, para a gente não sair dando passe na rua, no bar, entendeu? Em qualquer lugar. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores, razão por que, tanto quanto nos seja possível, é aí, né, na casa espírita, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão, porque ele estava falando de desobsessão, a gente pode estender isso para qualquer atividade espírita dentro da casa. É importante o ambiente das câmaras de passe, tá? Já vimos essa imagem, né? Então vamos falar um pouquinho das câmaras de passe. O que tem de diferente dentro da câmara de passe? Né? Tem diferença lá dentro? É um ambiente diferente mesmo? É diferente. Vocês já sentiram, provavelmente, né? Ali, nós enxergamos 4 paredes e cadeiras no chão. Mas os espíritos atuam intensamente lá dentro. Existem equipamentos do mundo espiritual que eles trazem e que fazem asepsia do ambiente. Existem alocação, né? Eles trazem e armazenam recursos da natureza. Os espíritos falam disso. Tá? Eles extraem recursos das árvores, da terra, dos minerais, para serem aplicados também junto com as energias do mundo espiritual. Então ali dentro é um laboratório de energias. Precisa estar tudo muito bem limpinho, tudo muito bem preparado, como em qualquer laboratório. Além disso, você imagina, pessoas vibrando o bem continuamente, né, durante todas as atividades, durante os dias em que isso acontece. Aquele ambiente fica impregnado dessas boas vibrações. Então a câmara de passe, ela é um lugar onde a gente sente uma irradiação, uma energia diferente, né? Pela somatória desses pensamentos de tantas pessoas trabalhando e desejando o bem. A luminosidade da câmara de passe deveria ser normalmente reduzida, tá? Nunca acender a luz para dar passe. Não que seja totalmente impeditivo, mas os espíritos têm recomendado que a gente baixe a luz. Por que vocês acham? Meramente para a concentração dos médiuns? Porque nós estamos lidando com exteriorização de energias vitais dos médiuns. Essa energia vital, a gente já deve ter ouvido falar com outro nome. No Espiritismo nós chamamos de ectoplasma. Já ouviram falar disso? Tem médiuns que são capazes de exteriorizar ectoplasma visivelmente. Tá? Uma massa esbranquiçada, quem faz curso de mediunidade já estudou isso. E o ectoplasma e essa energia vital exteriorizada é muito sensível à luz. Então é de bom tom que a câmara esteja com luminosidade reduzida para não ter interferência nisso. Nós temos 2 câmaras de passe. Antigamente era naquela outra salinha, vocês lembram? Que hoje é a biblioteca. As câmaras de passe são iguais? O que é produzido ali, o resultado do passe é igual numa câmara do que na outra? Ou tem justificativa aquelas pessoas que falam assim, eu quero tomar passe naquela câmara lá, porque é lá que é bom, lá que é forte o trabalho. Será? A Vânia respondeu isso já, né? Semana passada. É absolutamente igual, gente. Se a gente duvidar disso,
nós estamos duvidando dos espíritos que trabalham aqui, que um grupo é mais forte que o outro, que um grupo é melhor que o outro, né? Individualmente, cada médium tem uma capacidade de irradiar e exteriorizar a sua vitalidade, a sua doação. Mas no conjunto, é a espiritualidade que rege isso. São eles que determinam e que suprem tudo o que vai ser acontecido ali. Tá? Então, veja bem, você se candidatou a ser médium passista, aqui no Kardec. Legal, vamos começar a trabalhar, né? Ótimo, a gente precisa de trabalhadores mesmo. A gente gostaria de receber todos vocês aqui, que tiverem condições. Qual é o horário de chegada? Então, domingo, a atividade é às 9 da manhã. À noite, durante a semana, é às 8. Na quinta-feira é mais cedo, né, Soraya? Um pouquinho. Quinta-tarde é outro horário, enfim. Vamos pegar o exemplo do domingo de manhã, vai? Começa às 9. Ah, então eu levanto às 8, tomo um cafezinho bem leve, né? 15 para as 9 eu saio de casa. 2 para as 9 eu chego aqui e vou achar um lugar na frente do Kardec para parar. Não é assim? Será? Se você chegar 2 para as 9 aqui, você vai parar 3 quadras lá para cima. Aí você para lá em cima, roda, dá 2 voltas, não acha. 9 horas, para o carro, você vem correndo. Dá um balão para chegar aqui, correndo. 9h02, já estão fazendo a prece de início. Aí você chega suando, entra dentro da câmara de paz, fala assim, ufa, cheguei. Bem preparado para o trabalho, né? Vocês acham? Tem que chegar antes, gente. Programe chegar antes. Quanto tempo antes? 15 minutos, não é? 15 minutos é um bom tempo. Programe de chegar para você estar na câmara de passe 15 minutos antes do início da atividade. A gente vai chegar, nós vamos sentar em qualquer cadeira. Então não tem essa de falar assim, essa cadeira é minha. Entendeu? Eu vou trabalhar nessa cadeira, não vem não. Qualquer lugar é lugar de trabalho, vocês concordam? Não importa que lugar, se é do lado da porta, se é no canto da sala. Tanto faz, tá? Não vamos ter essa de coisas aí que não tem justificativa. Em qualquer ponto da sala, tá bom? Existe um controle de frequência. Então, cada câmara de passe tem um coordenador e ele vai fazer o controle de frequência. No início ou no final, provavelmente. Não é? E se você se candidatou ao trabalho, seu compromisso não é com o dirigente da câmara de passe. Seu compromisso, é com o plano espiritual. Ah, então hoje eu venho, daí 2 semanas eu não venho, aí eu falto 3 semanas, aí eu venho de novo, aí daí o mês que vem eu venho. Isso é comprometimento com o trabalho? Mais uma vez, não é com a gente. Nós queremos que isso tenha uma ordem, uma disciplina, a gente está falando sobre isso aqui. Mas o seu compromisso não é conosco. O compromisso do trabalhador é com Jesus, com o plano espiritual. Né? Você se propôs a servir. Então é importante estar, ter frequência. Ah, eu vou viajar. Tudo bem, pode viajar. Avise o coordenador. Fala, olha, semana que vem eu não venho porque eu preciso viajar. Ah, vou fazer uma cirurgia, vou ficar 4 semanas sem poder vir. Claro que você pode fazer. Avise o coordenador. Avise. Senão a gente acha que você sumiu. Que você foi baixar em outro centro, como diz o Abilinho, né? Então, posicione para a gente ficar sabendo o que está acontecendo com você. Ah, então tá, eu cheguei 15 minutos antes, entrei na câmara de passe, sentei na cadeira, que eu vou trabalhar, fico aguardando, vai fazer a prece de início, né? A luz está diminuída, e eu vou assistir a palestra na câmara de passe. Tem imagens, inclusive, hoje. Né? O pessoal reclamava, falava assim, mas não estou vendo o orador, quero lá no salão para ver o orador. Agora a gente tem a imagem na câmara de passe, para você acompanhar som e imagem. Quietinhos, tá bom? Porque, olha, tem médium passista que gosta de uma conversinha durante a palestra. Na câmara de passe, lá. Então, senta e assista, né? O objetivo é esse, já vai se concentrando para o trabalho. Depois da palestra, normalmente o pessoal ainda faz uma prece de início para o trabalho. Tem salas que não fazem, já foi feita. Algumas salas ainda fazem, dependendo do dia, uma prece dentro da câmara de passe ainda. Tá? Bom, aí vai começar.
E aí então você levanta da cadeira e fala assim, nossa, mas nossa, hoje meu dia foi meio difícil, né? Você chega para o colega e fala assim, colega, você me dá um passe antes? Para a gente começar a trabalhar? Será que precisa, gente? Não sei se tem acontecido mais, né? A gente coloca ainda porque de vez em quando vem com essa, né? Passista precisa tomar passe antes de começar a dar passe no dia ali? Não, ou você está preparado ou não. Então, se você teve um dia difícil, se você está com enxaqueca, se você teve um dia lá mesmo que você não está bem, você pode... A minha dica é a seguinte, venha para trabalhar, entre na câmara de passe, senta, faz a sua prece, tenta se harmonizar, veja se você sente essa harmonia em você. Sentiu que harmonizou? E olha que eu falo que a maioria das vezes a gente consegue. Você está pronto para o trabalho? Trabalhe normalmente. Deixa o que passou no dia. Busca dar o seu melhor agora. Se você sentou e viu que a dor de cabeça não passa, está com mal-estar, está com irritação, você está lá intimamente inquieto, chega para o dirigente e fala assim, olha, eu não estou bem hoje, eu prefiro não dar passe. Sai da câmara de passe, vem para o salão e toma passe nesse dia, como paciente. Não dê passe se você não estiver bem. O que você vai dar? Mas também não seja tão rígido com você mesmo, né? Essa sugestão inicial, assim, tenta se harmonizar, conseguiu, vai para o trabalho. O trabalho cura a gente, em muitos momentos. Tudo bem? Posição do passista. Então aqui a gente tem umas coisas curiosas que já aconteceram, nada é por acaso que a gente coloca aqui, tá? Então tem passista que a gente fica atrás da cadeira. Tem passista que quer tirar o sapato para dar passe. O que vocês acham? Porque aí a gente aterra no chão. Né? A gente fica conectado com a energia da terra. Tudo isso é bacana, é real. Mas para a atividade do passe, imagina se todo passista tirar o sapatinho, vai dar um chulezinho na sala, que vai ser meio complicado, vocês concordam? Não precisa tirar sapato para dar passe. Ah, o passista tem que lavar as mãos. Você pode lavar as mãos como medida de higiene, se você manipulou algum produto que tem um cheiro residual, que sua mão está suja naquele momento, lave como higiene, tá? Uma boa prática para a vida. Mas não que para eu dar passe preciso lavar as mãos 3 vezes com sabonete antisséptico e gel álcool, entendeu? Porque vai sair da minha mão. Lembra quando Jesus falava que sentava à mesa e comia sem lavar as mãos? Porque era o preceito da época, né? As pessoas às vezes ficam escravas disso. Então, como higiene, ok. Captação fluídica. Sabem o que é captação fluídica? Antes de dar passe, a pessoa faz assim, ó. Captando os fluidos do mundo espiritual. Será que precisa? Por onde a gente capta fluidos? Primeiro pela mente, depois pelos centros de energia, pelos chakras. Especialmente o chakra coronário. Então eu não capto fluido pela mão. Eu emito pelas mãos também. Não só pelas mãos, mas também. Então não precisa, sabe? Fica uma atitude meio teatral, vocês concordam? Coisa assim, para cada passo que eu fizer tem que fazer captação fluídica? Não. Qual é a atitude? Simplicidade, gente. O passe é muito simples. Fique quietinho ali, concentrado, sentou na cadeira e impõe as mãos. Tá? Estou falando isso porque a gente já enfrentou coisas assim, tá? Por isso que isso entra no curso. Roupas, adereços e perfumes para o trabalhador. Então tá, oba, é dia de ir no Kardec, né? Eu vou pôr a melhor roupa, vou pôr aquela joia, aquele brinco, aquele colarzão, né? Sapato dessa altura e vou trabalhar lá no passe. Então a gente vem como se fosse para uma festa. É uma festa espiritual. Não é uma festa de sociedade. Nada contra, você pode ir super bem arrumado e, né, adereçado nas festas, bacana se você gosta. Agora você imagina, então tá, vamos começar o passe e as pulseiras balançando assim, aí enrosca no cabelo, né, da pessoa que você vai dar o passe, e aquela barulheira, entendeu? Não precisa disso, não precisa. Venha para o trabalho,
Venha com simplicidade. Pode passar um perfuminho? Pode, né? Com cuidado. Se você gosta de perfume, diminua um pouco. Tá? Porque você imagina uma sala fechada, 40 médiuns trabalhando ali, mais 40 pacientes, todo mundo com muito perfume, cada um diferente do outro, você vai ficando até zonzo dentro da sala. Né? Então, discrição, gente. Nós vamos trabalhar, nós vamos servir. Você não precisa vir mostrar roupa, sapato, cabelo, aqui no centro. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Muito bom. Posição do paciente. Aqui a gente tem uma imagenzinha, né? Então o paciente chega e senta na cadeira. Se a pessoa vem pela primeira vez e tal, a pessoa está assim, ó. O que vai acontecer, né? O que vão fazer comigo? E aí, a única coisa que você pode fazer, se você vê que a pessoa não está confortável, é tocar no ombro da pessoa, fazer ela encostar confortavelmente na cadeira. Só isso. Ah, ela cruzou as mãos. Não importa. Ah, ela cruzou a perna. Não importa. Não precise ficar corrigindo. O fluido não entra pela perna cruzada. A energia não entra por aqui? Pelo campo? Não vou dizer que não existam correntes de energia no nosso campo e que o cruzamento de mãos e pernas afetam essas correntes de energia, mas isso é um outro estudo, para uma outra situação. Para o passe, você não precisa se preocupar em, põe a mãozinha para cima, bem. Né? Descruza a perna, bem. Tá? Não fique orientando isso a não ser esse acomodamento do paciente na cadeira. Tudo bem? Olhos abertos ou fechados para o passista? Eu, passista, vou dar passe. Olho fechado ou olho aberto? Fechado. Fechado. Semi-cerrado. Vou contar para vocês as histórias aqui. Depende do preparo de cada um. No popular, confiança no seu taco, você também não precisa fechar os olhos. Sim. Então, a gente fecha ou abre os olhos, gente, por uma questão prática. Porque você pode trabalhar concentrado de olho aberto ou de olho fechado. Concentração é possível desses dois modos, tá? Se eu trabalho com o olho aberto, então tá, vou trabalhar com o olho aberto. Estou lá irradiando, transmitindo, mas aí a cadeira do lado levantou o paciente. Imediatamente eu vou olhar. Nossa, passou a pessoa com o sapato fluorescente ali na sala, assim, né? Tênis brilhando lá no meio da sala. Você vai olhar. Então, o estímulo visual realmente é muito poderoso para chamar a nossa atenção, mesmo que a gente esteja buscando a concentração. Então tá, então vamos fechar o olho, para não ter esse perigo. Então tá, aí você está lá. E vibrando, e Jesus, e ajuda essa pessoa. Aí a pessoa ficou com medo e saiu da cadeira. Aí está dando passo na cadeira. Você está de olho fechado, ah, Jesus. E o paciente já foi embora. Já aconteceu? Já aconteceu. Vocês verem como que é. Então, a dica é olhos semicerrados. Tá? Não olhão aberto para ver, fulano entrou, olha, né, não sei o quê. Não. Mas olhos semicerrados para não correr o risco do paciente ir embora. Ok? Se for embora, você segura? Não, se ele for embora, você deixa ir embora. Tá bom? Acontece de tudo, gente. A gente tem que ter bom senso e preparo. Ótimo. Então tá, o paciente sentou. O que vai acontecer agora, né? A Vânia já deu as dicas. O que a gente pensa? O que eu penso na hora do passe? Eu faço um Pai Nosso, eu faço uma prece. O que eu fico fazendo? Fecho olho semicerrado, mas faço o quê ali? A gente vai... Você pode fazer uma prece do Pai Nosso? Pode. Ou qualquer outra prece? Pode, desde que venha do fundo do coração. Simplesmente lá, Pai Nosso que estás no céu. Foi ótimo. No primeiro, uma maravilha, né? Aí você vai dar passe umas 6, 7 pessoas na noite, ou até mais. Chega lá no oitavo, você já está assim, né? Mudou até a perna, assim, né?
Ai, Pai Nosso que estás no céu. Aí você já não está nem prestando atenção no Pai Nosso mais. Então, é preciso concentração. E, às vezes, melhor do que uma prece pronta, é você buscar o que você quer transmitir para essa pessoa. Você não precisa repetir preces. Você pode... Então tá, eu quero equilíbrio para essa pessoa. Eu sinto equilíbrio, emito do desejo de equilíbrio. Quero que essa pessoa tenha paz, emito o desejo de que ela tenha paz. Saúde, né? Proteção, enfim, tudo que você quiser desejar de bom, qualidades, você pode emitir para essa pessoa. Tá? Sensações durante o passe. O passista experimenta sensações durante o passe? Estou lá transmitindo o passe. O que eu sinto? Normalmente coisas boas. Normalmente um leve percorrer de uma corrente elétrica no corpo, as pessoas referem, né? Aquela tremidinha boa, né? É a energia passando, vibrando através de você. Ah, mas eu senti que eu estava dando passe nessa pessoa, nossa, comecei a ficar mal, comecei a ficar enjoado, tonto, cabeça pesada, ó, veio tudo para mim, do paciente. É possível acontecer isso? É possível. Abrição de boca. É possível? É, se eu deixar. Então, como que eu não deixo acontecer isso? Porque, olha só, a energia que vai ser transmitida, ela tem uma direção. Ela vem do alto, ela se soma às minhas, e ela tem que ir para o paciente. Não é o contrário, é o paciente que manda a energia ruim dele para mim, para ele melhorar. O mecanismo não é esse, vocês perceberam? Então, existe uma corrente de emissão de energia. Então, se eu estou mandando, eu não estou absorvendo. Então, não queiram absorver a energia do paciente para que ele melhore. Não é assim que ele vai melhorar. Então, o passista ele tem que ter esse critério. Emita. Você está como fonte de emissão, não como esponja de absorção de problemas. Se você fizer isso, você está se protegendo também para não se contaminar com os desequilíbrios que estão por aí, né, em todas as pessoas. Tudo bem? É muito comum o bocejo. Então tá. Né, o bocejo normalmente é um sinal de movimentação de energia. Ou sono, claro. Mas na atividade do passe é comum, demonstrando que a gente está movimentando energia. Tem gente que esquenta a mão, sente mãos maiores, parece que a mão cresce. Né? Tem pessoas que lacrimejam, tem um pouquinho de coriza. Então tudo isso é natural, é um processo de circulação e movimentação de energia. Agora, se você começar assim, na câmara de passe, né? Daí 5 segundos, que nem o leão da metro, não, pera lá, né? Se recompõe aí, porque senão não está certo assim. Um bocejinho, tudo bem, vai, é permitido, mas senão a gente começa a dar escândalo lá. Dá uma paradinha. Se você fala, não, está muito forte, não consigo controlar, dá uma paradinha, senta na cadeira, por exemplo. Ou chama o coordenador da sala. Sentiu que melhorou? Volta a dar o passo, tudo bem. Não precisa nem sair da sala. Tudo bem? Vamos lá, vamos para frente que tem mais coisa. Toques e gesticulação, a gente já viu isso, né? Toque admitido na atividade do passe, gente, é assim, o paciente sentou, se ele não está bem acomodado, você sutilmente, não precisa agarrar o paciente, puxar o paciente para a cadeira, sutilmente acomoda. Tá? Vou impor as mãos. Eu encosto a mão na cabeça da pessoa? Não precisa. Que o fluido não precisa de contato corpo a corpo para ser transmitido. Então, é saudável a gente deixar um espaço entre a mão e a cabeça da pessoa. Tá? Não precisa modificar, você não vai fazer penteado na pessoa, entendeu? Não é passe cabeleireiro, né? Nada disso. Imposição de mãos, nada de gesticulação. Ok? Depois vou falar da despedida do paciente. Diálogo com o paciente? Não precisa. Então, o paciente sentou, né, às vezes a gente via assim, a pessoa abaixava, o médico falava assim, faça uma prece a Jesus, pensa na sua família, pensa no seu trabalho, peça auxílio aos bons espíritos. Começava a fazer uma palestra no ouvido da pessoa, né? E orienta, e... Não,
descruza a perna, nada disso. Tá? Simplesmente acomode, não precisa ficar orientando nada. Toda orientação deveria ser dada aqui no salão. Ok? Tem pergunta lá? Diga. Encerrado, geralmente tem passista que dá um toque no ombro. Ah, tá. Eu não encerrei aqui, nós vamos falar do encerramento. Nós ok. estamos dando passe ainda. Ah, Tá? certo. Obrigada. É, Eu já eu vou recebi falar da eu já despedida do recebi o passe. paciente. É. Outra coisa é a prece besouro, né? Vocês conhecem a prece besouro? Pai nosso que estás no céu, santificado. Então, é um horror isso, né, gente? Se controle, faça a prece mental, entendeu? Você pode fazer sua prece, mas são condicionamentos nossos, tá? Parece que a gente precisa iniciar a prece falando assim, Pai nosso que estás no céu, santificado. Né? Já vi bastante isso, não precisa. Incorporação de mentores. Então eu sou médium e eu sou passista. Nossa, se eu estou sentindo um mentor perto de mim, né? Vamos incorporar para dar o passe incorporado com o mentor. Não seria bom? Olha, o mentor incorporando para dar passe. Tem acontecido? Não, né? Não tem mais acontecido. Que bom. Mas eu vou falar mesmo assim, para que não aconteça mesmo. Gente, atividade de psicofonia ou incorporação, como a gente chama, né? Entre aspas mesmo, a gente coloca, é uma atividade separada de passe. Quando o médium recebe a aproximação de um espírito que vai dar uma comunicação mediúnica, através da fala ou da escrita, existe uma aproximação entre os dois, uma troca de energia perispírito a perispírito. A gente estuda também isso na mediunidade. Então, a energia do médium está direcionada para a comunicação mediúnica. E o que eu quero no momento do passe é que a energia do médium seja doada para o paciente. Então seria um desperdício de energia, um gasto de energia, incorporar um mentor para dar passe. Não precisa. O mentor sabe que não precisa. É o médium que normalmente sente sim, não estou dizendo que não seja real, que o mentor não esteja ali do lado, pode estar, mas ele está ajudando à distância. Não precisa incorporar para transmitir passe. Bom? Passe em roupas e objetos. De vez em quando escapa ainda uma situação assim. A pessoa vem, senta, aí do nada ela abre a bolsa, tira a camiseta do filho e fala assim, você dá um passe na camiseta do meu filho? Como se aquilo, né, o objeto físico, fosse o veículo para a transmissão da energia. Né? Não tem acontecido isso. Esse tipo de orientação também acho que deveria ser na reunião pública. Mas se eventualmente acontecer, nesse caso você pode falar assim, não, bem, pense na pessoa. É você, o seu pensamento, né, como você me falou, que vai direcionar o benefício para ele. Não precisa da roupa, do objeto, de nada disso. Tá bom? Passe para terceiros, é a mesma situação. Né? Se você já terminou o passe e a pessoa fala, agora você dá um passe lá para meu vizinho, que está precisando, você pode discretamente, baixinho, dizer assim, não, você volta lá para o salão, na prece final você pede para o seu vizinho que os mentores vão lá e vão ajudar ele. Tá bom? E passe em criança. A gente não tem tido muitas crianças no salão, as crianças estão na evangelização, mas a gente tem de vez em quando. Situações em que senta a mãe e a criança no colo. Tá? E aí, o que eu faço? Eu ponho uma mão na cabeça da mãe, a outra na criança, assim, né? Fazendo um malabarismo para dar o passe nos dois? Não precisa. Tá a mãe com a criança pequena no colo, impõe a mão na cabeça da mãe e direciona para o campo energético dos dois. Vai receber da mesma forma. Tá bom? Se for só a criança na cadeira, que também já aconteceu. Então a criança senta, quietinha, né, sossegadinha, concentradinha, não é assim? Às vezes a criança senta e fica, né? E fica assim, e fica, e coça, e põe. Se a criança estiver muito agitada, a minha dica é, coloque a mãozinha no ombro. Com carinho, tá? Não aperta. Com carinho, né? Só para ela não ficar lá doida na cadeira, né? E aí transmita o seu amor para ela, ok? Só por uma medida de... Aí sim o toque no paciente
poderia ser um toque de contenção, né? Mais nada disso. Quanto tempo dura um passe? Por quanto tempo eu fico lá? Ah, meu Deus, será que já acabou? Será que já pode acabar ou não, né? Será que tá bom? De início, a gente fica com essas inseguranças, né? Mas à medida que você vai trabalhando, você vai sentindo naturalmente essa duração. Em torno de 1 minuto. É a recomendação. Não precisa ficar 5 minutos com o paciente, é muito. 2 minutos. 1 minuto, gente, é um tempo ótimo de emissão fluídica e do paciente absorver. E dos dois, paciente e passista, permanecerem no foco. Muito mais tempo, começa a desfocar com facilidade, né? Para despedir o paciente, Terezinha, então, é o que você me perguntou. Então tá, acabei a transmissão do passe. Aí eu abaixo as mãos. E aí? Como é que a pessoa na frente sabe que acabou? Ela vai ficar lá eternamente, né? Eu dou um toquezinho no ombro, assim, ó. A pessoa entende que é o momento de levantar da cadeira. Tudo bem? Toquezinho, sutil no ombro, tá? No intervalo entre os pacientes, olha que a gente está tentando abordar passo a passo, né? Então tá, levantou o paciente da cadeira, aí agora vai vir outro. O que eu faço? Permanece, olhos semicerrados, olho quietinho ali, acompanhando. Né? Já vi acontecer o seguinte, passista levantou, não vem ninguém. Aí ele já olha para a porta, fazendo assim. Né? Manda mais um, né? Não precisa isso, gente, espera, tranquilo. A pessoa vai ver, o condutor da fila lá na porta vai ver se a cadeira está vazia ou não, não se fica desesperado. Tá? E nem fica assim, olha lá quem entrou na porta agora, hein? Tomando passo no centro, né? Então, isso desconcentra totalmente. Permanece ali, não importa quem está entrando, quem sentou do lado, fique com o seu foco entre os pacientes, tá bom? Passista precisa tomar passe depois? Dei 10 passes, nossa senhora, me acabei hoje aqui, né? Todo mundo sugou a minha energia, estou um trapo aqui. Ué, mas não pode. Se você trabalhou com amor, a energia veio do alto para você. Esse esgotamento fluídico não deve acontecer. Se tiver acontecendo, alguma coisa está errada. Reveja a sua prática. Tá? Você tem que terminar a atividade bem, satisfeito, dever cumprido. Né? Não com orgulho, mas assim, a sensação humildemente do dever cumprido. Passou o slide, eu acho que pulou a parte de explicação. Se o paciente passa mal. Que a gente... se o paciente passa mal. Muito mal, acho que eu passei mesmo, tinha mais itens lá. Então tá, eu estou dando um passe na pessoa, de repente a pessoa começa a chorar. Lá no meio, durante o passe. Ou então começa a ter sintomas de envolvimento espiritual. O que eu, passista, que estou atrás, faço? Põe a mão na cabeça e fala assim, afasta esse corpo que não te pertence. Você vai dar conta do que está acontecendo ali? Não. Chama o orientador da sala. Ele está lá para esses casos, inclusive. Cada câmara de passe tem 1 ou 2 coordenadores. Chama, continua lá com a imposição de mãos e o orientador vai vir e vai conduzir o que o paciente está precisando. Tudo bem? Então, o passista não precisa tomar passe após. Aí a gente tem uma prece final, terminou, senta na sua cadeira, agradece a Jesus, a oportunidade do trabalho, né? Terminou a prece final, que às vezes a gente acompanha do próprio salão, acendeu a luz. Fique tranquilo ainda nesse momento, porque às vezes o dirigente da sala tem algum recado importante para passar para o grupo. Tem gente que fica assim, ó, ai meu Deus, já acabou, mas não vai embora. Não, a novela vai começar. Entendeu? Não, 5 minutinhos é importante ficar para ouvir os recados dos dirigentes. A pessoa tomar choque, o passista. Tomar choque, ele está dizendo, né? Daquele, né? Aquela eletricidade estática, né? É comum, acho que todo mundo já sentiu isso. Existem alguns materiais, principalmente tecido sintético, lã com fio sintético, que é mais suscetível de dar essas faísquinhas, tá? Tranquilo, não tem nada com obsessor, nada com espírito que quer te prejudicar, entendeu?
É uma questão de eletrostática mesmo acontecendo ali. Tá? Muito bem. Vou abrir para perguntas. A gente vai fazer ainda uma última vibração para encerrar. Tem 10 minutinhos. Salvador, Quando, E o passe externo? o detalhe, quando o paciente sai da câmara e se sente Esqueci. dor de cabeça, qual a recomendação? Quando o Sentindo paciente sai da mal. câmara ou o passista? Não, o paciente. O paciente. O paciente retorna para a câmara. Então, esse detalhe. se o paciente que sai do passe, ele sai e reclama ainda que estou com dor de cabeça, não estou bem, aí ele, não é o passista que deveria dar esse tipo de orientação e encaminhamento. Ou é o dirigente da sala, ou o dirigente da própria reunião pública. Então, às vezes, a gente poderia pedir assim, olha, permanece, senta no salão, não precisa tomar passe de novo. Senta no salão e no final da reunião nós vamos conversar. Raro. É difícil acontecer, tá? Porque provavelmente é mais uma questão íntima, emocional da pessoa, do que necessariamente uma necessidade de um novo atendimento fluidoterápico. Às vezes a pessoa precisa conversar e não tomar passe de novo. Ok? Mas não é o médium passista que vai encaminhar isso. Vou finalizar com o passe externo, que não sei de onde pulou aqui. A gente tem uma atividade aqui bem importante, né, que algumas pessoas inclusive nem conhecem, que é o passe externo. O que é o passe externo? Um grupo de pessoas que vão, aí sim, fora da casa espírita, para as pessoas que estão impossibilitadas de vir aqui. Então a gente tem esse atendimento. A pessoa fez uma cirurgia, não pode vir, a pessoa está acamada, está doente, por motivos justos, não podem vir à casa espírita. Senão a pessoa liga e fala assim, olha, eu tenho vergonha de ir lá no centro, o povo vai me ver lá, eu não sou espírita, vocês podem vir na minha casa dar um passe? Né? Então você tem que orientar. Na verdade, isso é feito um contato prévio para solicitar esse atendimento e aí já vai ser triado dessa maneira. Então é para as pessoas que não podem vir por motivo justo na casa espírita, tá? Estão em acamadas, em hospitais, Soraya tem ido também, né? Então é um trabalho muito legal. As pessoas vêm aqui na casa, o trabalhador vem aqui, faz uma prece no grupo que vai ser feito o atendimento e depois se montam as equipes que saem então de carro para fazer o atendimento na residência das pessoas. Tá bom? Aí tem toda uma conduta especial para isso, né? Como que você se porta na casa da pessoa, né? Chega lá e fala assim, ai, gosto tanto desse chocolate, né? Na casa da pessoa lá, né? É um horror. Então, assim, né? O cuidado para você estar lá servindo, entendeu? Sem exigir nada, né? Você pode aceitar uma água e um cafezinho se a pessoa gentilmente... Vocês aceitam ou não? Nada, né? Melhor não aceitar, gente. Às tá? vezes, quando for o último paciente, aí que senão oferece, fica uma bagunça, né? Perde tempo, né? Porque você tem cronograma de passes para fazer. O vizinho também. A vizinha vem também. A gente dá o passe e tudo, mas eu acho meio desnecessário. Eu acho que tem que orientar. Fala assim, olha, nós Ou então viemos para a já- pessoa que pediu e que não pode, que está numa situação especial. Os demais, né, gente? Já tem que ir me na casa ocorreu espírita. também que as visitas do doente estão lá, então elas também querem. Às vezes, no primeiro momento, você tenta explicar, se a pessoa insistir, tudo bem, acho que não teria nenhum inconveniente, mas explicar, olha, a gente não pode, se a gente volta aqui, eu vou dar passe só na pessoa que pediu. Porque Esclarece isso para não acontecer de Na novo. verdade, eu acho que essa visita para o doente, ela deveria ajudar na vibração em benefício do Então, você pode doente, pedir né? até, se for o caso. Ou então, leva o paciente para um outro recinto da casa. Passe isolado naquela pessoa. Bom? Sozinho. Então, o passe externo ele é feito em equipe, gente. Primeiro, a pessoa vem, o trabalhador vem no centro. Não é assim, ó, eu sou passista, hein? Quem quiser me liga que eu vou na sua casa. A Vânia falou bem disso também, né? Não saia aí oferecendo
sua energia sem previdência. Tá bom? Gente, as perguntas eu sei que são muitas, mas a gente vai encerrar fazendo mais um treino de emissão vibratória. Pode ser? Porque eu acho que a gente também tem que treinar essas questões práticas aí. Para quem já é passista, ótimo. Para quem são os candidatos aí, vai ser bacana também. Então nós vamos fazer de novo uma dupla. Dupla de 2. Tá bom? Acha aí um companheiro, uma pessoa. Fica do ladinho. Vou perguntar quem está sozinho. Quem está sem dupla? Ali tem uma pessoa. Ali. Quem mais está sem dupla? Você está sem dupla? Não? Não, já. Alguém? Todo mundo com dupla, gente? Então, aqui, ó, faça uma dupla com um colega ali, por favor. O Wellington. Simval com Wellington. Vamos lá. Então, gente, o que a gente vai fazer? Basicamente, né, mais um treino aí de como é essa mobilização de energia. Tá? Discuta aí entre vocês quem vai ser o A, quem vai ser o B. Quem é o A, quem é o B? Tudo bem? Quem é o A da dupla vai ficar de pé. O A da dupla vai ficar de pé. Vai inverter, vai inverter. O A da dupla vai ficar de pé. Tá? Na semana passada, a gente fez aquela contagem de respiração, esfregou as mãos. Hoje a gente não vai fazer isso. Tá? Porque é um treino, gente. Você não precisa, no dia do passe, ficar esfregando a mão lá na câmara de passe. Não precisa. Tá bom? É um treino de percepção de energia nas mãos só. Você já está treinado, não precisa fazer isso na hora do passe. Ok? Hoje nós não vamos fazer também. Então, a gente vai fazer assim. Um momento de concentração inicial, sentir o envolvimento espiritual nesse momento, a concentração do que eu quero enviar para a pessoa e a emissão fluídica. Passo a passo que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Quem está sentado, fecha os olhos. Quem está em pé, se posicione do lado, na frente, onde for mais confortável. Você vai impor as mãos sobre a cabeça da pessoa. Fecha os seus olhos também. Traga seu foco para dentro de você. Não emita passe ainda, tá? Não precisa. Vamos combinar? Abaixe as mãos. Não precisa impor as mãos ainda. Apenas feche os olhos. Você vai perceber o ambiente que nos rodeia. O ambiente fluídico. As energias do plano espiritual. Como se fosse um jato de luz que desce do alto sobre as nossas cabeças. E hoje nós vamos enviar para essa pessoa que está à nossa frente o desejo de paz. Então eu quero primeiro trazer a paz dentro de mim. Eu quero sentir essa emoção, esse sentimento da paz. E eu coloco as mãos sobre a cabeça da pessoa que está na minha frente. E eu vou projetar, eu vou deixar sair de mim. Eu vou emitir o desejo de que essa pessoa também sinta essa paz. Eu sinto a energia que vem do alto, passa sobre mim e sai de mim junto com as minhas energias, junto com o meu desejo de paz para quem está na minha frente. Sinta a emissão fluídica.
E devagarzinho prepare-se para encerrar. Trazendo novamente o pensamento em você, abaixando as mãos. Ótimo. A gente vai fazer bem tranquilamente a troca. Então, em silêncio, sem conversar, troca de posição. Quem sentou, levanta. Então mantenha as mãos abaixadas. Posicione-se aí onde vai ser o melhor para você fazer a imposição das mãos. Feche os seus olhos. E o mesmo caminho, o mesmo processo. Perceba o ambiente que nos rodeia. A espiritualidade presente nas nossas atividades. A luz que vem do alto, caindo sobre as nossas cabeças. Um jato de luz. Dentro de cada um, dentro de você, que está na posição de passista. A emoção e o sentimento da paz. Gere a paz dentro de você. Experimente a paz. E posicione as mãos sobre a cabeça. E aí o movimento agora é emitir essa paz. Desejo de que a pessoa receba seu melhor. Você é o veículo, canal de transmissão de energias do mais alto, somado às suas energias, em direção ao paciente. Projete, emita seu desejo de beneficiar a pessoa que está à sua frente. Devagar, prepare-se para encerrar, trazendo a mente novamente em você, abaixando as mãos. Ótimo. Senta do lado da pessoa. Tudo bem? Olha para a pessoa do seu lado, um minutinho para você compartilhar as sensações e as experiências. O que você sentiu? Conversa com a pessoa do seu lado aí. O que vocês sentiram? Ok, pessoal. Seria bom, né, que a gente tivesse até mais tempo, mas a gente está com o horário avançado, tá? Alguém não colocou o nome na nossa lista de presença? Nome, telefone, e-mail? Todo mundo deu nome? Então, olha, o pessoal que coordena essa atividade de passe vai entrar em contato, né, com vocês, oferecendo oportunidades de trabalho aqui na casa. Vocês estão aptos para trabalharem como passistas, ok? Não? Certo, gente? Olha, eu queria de verdade agradecer, né, a presença de vocês. A gente divulgou o curso, precisamos de trabalhadores. Eu espero que vocês tenham, né, aproveitado aí.
leiam bastante sobre passe, que a gente tem material bem legal. A minha dica é o Missionários da Luz, um capítulo sobre passes lá do Missionários da Luz, que é perfeito, é muito bom, tá bom? Quem tiver interesse no passe externo, a Soraya é uma das coordenadoras, ela trabalha na quinta-feira à noite, tem uma equipe que sai para fazer o passe externo, e no domingo de manhã tem o Omar, também às 9 horas da manhã. Então as pessoas podem já procurar aqui também. Tudo bem? Na quinta-noite às 19 horas, domingo de manhã às 9, tá bom? Que a gente possa ter um bom domingo, espero ver vocês nos grupos de trabalho de passe aqui do Kardec, tá bom? Um abraço, obrigado pela presença, tá?